Caríssimos amigos, estamos aqui para uma nova gravação. E desta vez nós vamos falar sobre o paraíso. Ainda haveria muita coisa a falar sobre o inferno. Daria para preencher várias exposições. Como também sobre o céu. O que existe de matéria sobre o céu é uma fábula. Contudo, é bom nós termos presente o seguinte, que a partir de um certo tempo para cá, após o concílio, as coisas foram enfocadas dentro da igreja, com muita dor para nós, foram enfocadas não na eternidade, mas no terreno. A igreja moderna é uma igreja materialista, ela não é uma igreja espiritual. E ela não fala nem de prêmio e nem de castigo. Eles esmeram em negar a existência do inferno. O inferno não existe, o inferno não existe, o inferno não existe. E, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que eles, sem dizer que o paraíso não existe, eles tocam as coisas como se não existisse o paraíso. E mal sabem falar sobre o paraíso, sobre o céu impio. Né? Então nós vamos conversar sobre isto. Tem muita gente que imagina como paraíso um super resort à beira-mar, onde a felicidade dele está no prazer. É o prazer de estar inteiramente solto, inteiramente à vontade, inteiramente sem regras, inteiramente sem nada que o incomode. E, inclusive, o próprio dessa visão paradisíaca é o nudismo, porque qualquer traje, qualquer roupa, por mínima que seja, é sempre um incômodo com relação ao nudismo total, que é totalmente sem regra, totalmente sem mandamentos, sem nada. Bom, então tem gente que imagina isso para eles seria, imagina que isso para eles seria o céu. Outro tipo de gente, mais assim, de acordo com certos ventos ecológicos, gostam de imaginar uma superacomodação no meio da natureza, uma superacomodação que também lhes possibilite respirar ar puro e ficar com uma saúde de ferro que vai fazê-los viver eternamente. E uma coisa incrível, aí também a apetência do nudismo está presente. A vida, assim, em conúbio com a natureza para esse tipo de pessoas, também é uma vida sem regras, é uma vida sem nenhuma limitação de prazer. Acontece que isso tudo não dá certo. Isso tudo frustra o homem. Por quê? É o que nós vamos ver agora. O que acontece no céu? Os católicos praticamente não sabem nada do que acontece no céu. Exceto alguns são mais estudiosos, têm esse privilégio, mas mesmo assim nós caímos numa situação de uma coisa muito teórica. Poucos são os que conseguem transformar a teoria em eventuais realidades concretas. Não é? Então vamos ver como o Dr. Plínio trata disso, e é uma coisa muito bonita. O que acontece no céu? No céu, a alma do eleito vê Deus face a face. Eu sentado aqui, ele estava numa cadeira fazendo uma reunião, estou vendo esses estandartes suspensos no teto, era a decoração da sala. Vejo um escudo com um leão rompante, eu vejo diretamente, conheço porque estou vendo. Está bem, eu estou vendo diretamente. Aqui na Terra, eu não posso ver a Deus, a não ser que ele, por um fenômeno místico, mas que ele reserva a quão poucos dos seus eleitos, ele me aparecesse. E nunca aconteceu. Ele sabe a quem aparece. O homem não vê Deus face a face. Não vê nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebe a ele na Eucaristia, mas não o vê. E ver a Deus face a face é a maior alegria
e o maior contentamento que um homem pode ter. Literalmente, ver Deus face a face inunda o homem de um gáudio, de um gosto de que nós não podemos ter uma ideia, porque excede a tudo quanto podemos imaginar. Né? Se o homem estivesse numa situação onde ele visse, por exemplo, de um local privilegiado do espaço, o universo inteiro, né, ele ficaria encantadíssimo. Se aquilo fosse passado para ele com a maneira mais pulcra, mais bela que se pode imaginar de toda a ordem do universo, da natureza e tudo. Bem, se o homem ficasse ali, num local privilegiado e ficasse contemplando isso tudo, ao cabo de algum tempo, ele quereria outra criatura humana para conversar. Porque o homem ele não aguenta ficar sozinho, não é próprio do homem ficar sozinho. Mas ele quereria uma outra criatura para conversar. E vamos imaginar que um anjo se apresentasse a ele e começasse a conversar com ele. Conversaria, ia aprendendo com o anjo, etc, etc. Não esqueçamos que ele está na eternidade. Bom, alguém diria, bom, com o anjo ele está resolvido. Aí ele se satisfaz inteiramente. Não nos iludamos. Ao cabo de 1000 anos que fosse, nós tínhamos conhecido o anjo. Tínhamos dado a volta no anjo. E a gente perguntaria com muito jeito para ele, não tendes um companheiro? Com mais jeito ainda, com jeitinho brasileiro, nós até perguntaríamos, como é o vosso superior? Então, se aparecesse o superior daquele anjo, ao cabo de 1000 anos aconteceria a mesma coisa. E eu teria dado a volta nele. Eu na eternidade, qualquer um de nós na eternidade. Bom, com Deus não. E aqui que está importante do assunto. Quem olhar para Deus é absoluto, perfeito, eterno. Ele sim me sacia eternamente. Ele, só ele, inteiramente, perfeitamente. E quando o beneplácito dele desce sobre mim e ele me diz e chama pelo meu nome, fulano, ciclano, beltrano, o que for fulano, o que eu sinto, o nexo com ele, a semelhança dele e a carícia dele e a glória dele, o que acontece sem cessar, porque sem cessar ele me glorifica. Ele me acaricia, ele me ama, sem um minuto de interrupção, sem um minuto de diminuição de intensidade. Aquilo é assim, é assim, é assim. Então vejam como muitas vezes as pessoas criam certas novelas e que na novela a relação com uma outra pessoa se põe como uma coisa absolutamente indispensável. Ora, dali a pouco acontece uma briga, uma coisa, e uma desavença e se desfaz aquilo. Isso é a novela. Com Deus não tem isso. Deus não frustra ninguém e só Ele preenche inteiramente a alma humana. Eu olho para Ele e vendo que Ele é infinito e absoluto, é totalmente insondável para mim e que eu posso passar, se pudesse dizer no plural, a palavra eternidade não se pode dizer no plural porque ela é uma só. Não existem assim eternidades, né? Mas se pudesse passar uma eternidade de eternidades olhando para ele, ele seria para mim sempre inteiramente novo. Aí sim, é só lá que nós encontramos a nossa inteira realização. Mas não é só isso. Deus se mostraria a mim ou a cada um de nós assim, mas ele me faria saber o que a fé me ensina que é, se eu olhar para os outros bem-aventurados, eu verei nos bem-aventurados, nos outros, alguma coisa dele que ele não revela a mim. De maneira que, olhando para nosso Senhor Jesus Cristo, na sua natureza humana, eu terei razões de encantamentos inexcedíveis. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, hipostaticamente unido à natureza humana. Eu lembro aqui uma frase de Nosso Senhor, que o Dr. Plínio gostava muito de repetir, pode ser que apareça aqui, mas Nosso Senhor disse aos apóstolos,
eu serei eu mesmo a vossa recompensa demasiadamente grande. Se eu olhar para Nossa Senhora, eu teria o espelho perfeito de Deus. Então imagina, no céu também está Nossa Senhora. O céu é um reino. Lembra que Nosso Senhor diz, venha a nós o vosso reino. No Pai Nosso nos ensinou a dizer. Mas ele disse a Pilatos, o meu reino não é desse mundo, mas é reino. Se é reino, ele é rei. Nossa Senhora é rainha e tem vida social. Bem, se eu olhar para Nossa Senhora, eu teria o espelho perfeito de Deus. E depois eu tenho os 9 coros de anjos. E cada anjo, a seu modo, me diz mais alguma coisa de Deus. E eles estão continuamente se dando os relatos, digamos, diferentes, os relatos de Deus que cada um vê em Deus e diz para os outros. Isso, para o elemento principal de meu ser, é minha alma. Por outro lado, é justo que os sentidos dos bem-aventurados tenham alegria. Neste céu império há todo um mundo. O céu império é o primeiro degrau do céu. Neste céu império há todo um mundo material que enche o homem de encantos mil, muito superiores ao paraíso terrestre. É o que se chama o paraíso celeste. O paraíso terrestre é tão lindo. O paraíso celeste é incomparavelmente mais belo. E ao mesmo tempo e continuamente, os sentidos do homem terão uma festa constante e perfeita, dentro da virtude mais inteira, da temperança mais exemplar, da satisfação mais inteira. A todo momento, o auge da beleza para os olhos, o auge da harmonia para os ouvidos, o auge da delicadeza para o tato. O auge de tudo que se possa imaginar existirá ao mesmo tempo, inebriando o corpo, ao mesmo tempo que o homem olhar para Deus e contemplar a Deus face a face. Mais ainda, tem um comentador muito bom, jesuíta do século XVI, Cornélio Alápide. Então ele diz que ele cita autores católicos, assim, autênticos, ortodoxos, não ortodoxos aqui no sentido de verdadeiros, da doutrina verdadeira, que dizem que os anjos se comunicarão de maneira a serem percebidos pelos sentidos do homem. Então formarão jogos de cores, de nuvens e etc., que são mensagens deles para os homens. Que o olho do homem não pode ver o puro espírito, mas o anjo fará assim. E ele diz que, assim como o músico comunica seu pensamento pelo som, os anjos, por essas figuras, comunicarão seu ser, comunicarão seu amor, e que nós estaremos continuamente inebriados de toda espécie de alegria possível. Tudo cantará uma palavra maviosa, eternidade. Agora imagina, eu me lembro das homilias progressistas. Não, porque o pobre está passando fome, porque o pobre precisa tirar do rico e dar para o pobre. Só pensam nisso. Eles se esquecem que a melhor coisa que se pode dar para um pobre é mostrar para ele como é o céu e prepará-lo para o céu, e isso a igreja tem a vocação de fazer. Nosso Senhor disse, nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Parece que ele estava vendo o progressismo naquela época, porque o progressismo não faz outra coisa senão falar em dar pão para o homem, encher o estômago do pobre, né? Ao invés de encher a alma de coisas elevadas, espirituais, a preocupação principal deles é encher o estômago com comida. Bom, ele disse que leu um livro de um francês chamado Abbé de Broglie, francês, que sustentava que o homem no paraíso celeste tem circulação sanguínea, respiração, alimenta-se também e que se alimenta de vinhos e comidas deliciosas, mas que o regalam sem depois se transformar em podridão, porque o corpo dele, de bem-aventurado, está na glória e não tem podridão. Então, não existe, o homem ele expele podridão por causa do pecado original. E no céu não tem nada disso. Tem as felicidades todas dos sentidos, dentro da mais alta virtude, os gozos mais completos espirituais e materiais, e tudo numa elevação extraordinária. O homem não se alimentará por necessidade física, mas por contemplação.
para contemplar e compreender mais a Deus. Na próxima gravação falaremos ainda sobre o paraíso. Que Nossa Senhora favoreça a todos. Salve Maria. Et cum Lazaro